amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica destinada a alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje, nesse breve vídeo, vamos resolver um interessante problema, pessoal, de um livro, né? Um livro-texto que é muito usado aí nas disciplinas de Mecânica 1 e Mecânica 2, né? Mecânica Clássica 1 e 2, nos cursos de Engenharia e Física, né? Que é do professor João Barcelos Neto. Esse livro aqui que eu tenho em minhas mãos, Mecânica Newtoniana, Lagrangiana e Hamiltoniana, tá certo? Esse problema é um problema que envolve massa variável, ele está no capítulo 9, Sistema de Partículas, é o problema 9.13, tá certo? Que vocês leram aí no início do vídeo. Então eu tenho uma partícula, né, uma bola, uma esfera de massa m, maiúsculos, está ligado à extremidade de uma corda ou de uma corrente muito longa, de densidade linear de massa ρ, tá certo? E aí eu lanço nessa partícula para cima com uma certa velocidade inicial, e à medida que essa bola vai subindo, então a corda, né, ou a corrente, ela vai cada vez mais se desenrolando e o sistema vai agregando massa, tá certo? E eu quero provar, né, que a altura máxima atingida por essa partícula de massa m é dada pela expressão que vocês viram aí. Vamos só desenhar aqui rapidamente, pessoal. Então eu tenho uma partícula de massa m ligada à extremidade de uma corda, né, muito longa aí, e ela está em repouso aqui no solo, tá certo? E eu lanço então essa bola, né, essa partícula com uma velocidade inicial v0 para cima. A corda ou a corrente tem densidade linear de massa ρ, né, constante. E eu quero determinar a altura máxima atingida pela partícula de massa m maiúsculo, tá bom? Essa expressão, pessoal, nós devemos obter esta aqui, m sobre ρ, que multiplica 1 mais 3 ρ v0 quadrado sobre 2m vezes g, isso elevado a 1/3 menos 1. Esta expressão é uma expressão, a propósito, bastante elegante, né? Bastante interessante, tá bom? Bem, então como que eu faço para resolver esse problema, né? Primeira coisa, eu posso utilizar aí o princípio da conservação da energia mecânica? A resposta é não, pessoal. Por quê? Porque a cada momento aqui existe uma colisão inelástica entre a parte da corda ou da corrente que está subindo e a parte que está em repouso, tá certo? Então eu não posso utilizar a conservação de energia, porque é uma colisão inelástica que está acontecendo aí a todo instante, né? Então eu devo recorrer aí ao princípio da conservação do momento, né, do momento linear, ou então eu posso utilizar a segunda lei de Newton, né? Que diz que as forças externas, né, que agem no sistema é responsável pela variação da quantidade de movimento em relação ao tempo, né, a derivada do momentum linear dp/dt. Ora, quem é a força externa que está atuando aí sobre o sistema, né? Estamos desprezando aí a resistência do ar, então existe só o peso, né, pessoal, desse sistema, e esse peso aqui, eu vou marcá-lo aqui, ele é o peso dessa esfera mais o peso dessa corda. Só que como essa corda ela está se desenrolando, está subindo, né, cada vez mais ela vai aumentando a sua massa. Então o peso também vai aumentando. O peso é dependente do quê? É do comprimento dessa corda que está subindo. Vamos colocar aqui essa corda, então, no plano, né, do solo. E eu vou marcar aqui, eu vou chamar de Y, tá bom, pessoal? Coordenada Y. Aí o comprimento, né, dessa corda, né, como função do tempo. Esse comprimento y ele é variável. Bem, a força externa, né, então é o peso do conjunto. Vamos escrever isso em notação vetorial. Então é no sentido negativo, né, do eixo y. O peso, então, é a massa dessa partícula
mais a massa da corda. A massa da corda eu escrevo como sendo o produto da sua densidade linear pelo seu comprimento y, não é isso? Multiplicado pela aceleração da gravidade, no sentido negativo do versor J chapéu, tá bom? Vamos colocar aqui o versor também I chapéu. Bem, a quantidade de movimento, P, né, se escreve como a massa vezes a velocidade. A massa, pessoal, então é a massa do conjunto, esfera mais corda, né, ou corrente, que é ρ vezes y vezes v, né? V é a velocidade aí do conjunto, tá ok? Não tem muito segredo, tá certo? Basta então aplicarmos isso aí na segunda lei do movimento de Newton. Então vai ficar menos m mais ρ vezes y vezes g. Eu vou eliminar aí a notação vetorial. Isso é então a derivada, tá certo? Disso aqui no tempo, né? Então dt ddt de m mais ρy vezes v. Já vamos derivar isso aqui, pessoal, que é um produto, né? Tanto y quanto v dependem do tempo. Então a derivada do primeiro vezes o segundo. Derivada disso aqui vai ficar ρ vezes dy dt. Dy dt é a velocidade, tá certo, do sistema. Então vai ficar ρ vezes v ao quadrado mais o primeiro termo, m mais ρ vezes y vezes dv dt, tá legal? Então eu tenho essa equação, né, menos esse termo igual a esse termo, tá certo? O meu objetivo é encontrar a velocidade, ou melhor, a altura máxima, né, atingida pela esfera. Na altura máxima a velocidade é zero. Então eu gostaria de ter uma relação entre a velocidade e a posição y, e não em relação ao tempo, pessoal. Então essa derivada aqui, dv dt, né, a gente pode usar a regra da cadeia, né, e escrever dv dt como sendo a derivada da velocidade em respeito à posição y, derivada de y com respeito ao tempo. dy dt é v, então nós vamos ficar com v dv dy, tá legal? Ou seja, nós obtemos então a seguinte expressão. Bem, essa é a expressão, então, pessoal, que nós devemos resolver para determinar, né, a equação que relaciona a velocidade com a posição y do sistema, tá? Ora, é uma equação diferencial, e essa equação diferencial, pessoal, ela não dá para resolver pela separação de variáveis. Eu não consigo separar as variáveis aqui, deixar de um lado só y e deixar do outro lado só o v. Né? Porque aqui, ó, notem que aqui eu tenho uma mistura, né, de y com v, tem esse termo aqui. Então, a dificuldade, né, desse problema reside exatamente nesse ponto, tá? Qual que é a solução para isso, né, para sair desse dilema, né, digamos assim, desse impasse? Existe um truquezinho matemático aqui, que é o seguinte: você pega esta equação, olha, né, isso aqui poderia ser a derivada de um produto, né? Então, o que você faz? Você multiplica. Se eu multiplicar a equação pelo termo que está entre parênteses, m mais ρ vezes y, eu consigo, pessoal, resolver isso aqui, tá? Como que vai ficar isso, então? Então, aqui vai ficar menos m mais ρ y ao quadrado vezes a aceleração gravitacional. E aqui vai ficar ρ, que é a densidade, m mais ρy, v ao quadrado, mais m mais ρy ao quadrado, vezes v, dv dy. Tá legal? E agora o que eu noto, né? Eu noto o seguinte: esse termo direito nada mais é do que a derivada, pessoal, de um produto. Tá legal? Ou seja, esse termo aqui, né, deixa eu já fazer aqui para
Eu vou escrever ele aqui do lado, né, para economizar espaço. Isso é a derivada em relação a y de um produto. Que produto é esse, né? Aqui, exatamente, pessoal, m mais ρ y ao quadrado, né? Nota o seguinte, ó, a derivada disso aqui em relação a y. Esse aqui é o quadrado, né? Então 2 desce, mas eu preciso ter um meio aqui, né? Para cancelar esse 2, porque aqui não tem 2, tá certo? Então aqui eu vou dividir por 2. E aí a derivada disso aqui vai ficar então 2m mais ρy vezes ρ, né? Porque eu tenho que derivar ainda pela regra da cadeia esse termo. Então tá aqui o ρ, m mais ρy, v ao quadrado. Então tem que ter o outro termo seria o v ao quadrado. Olha que interessante. O 2 cancelou, né? Porque eu dividi aqui por 2. Depois mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Derivada de v quadrado em relação a y é 2v dv dy. Aí dividido por 2 é exatamente esse termo que aí está, tá bom? Então, aí o exercício sai, né, mais naturalmente. Tá legal, pessoal? Bom, então eu tenho essa igualdade aqui. O que eu devo fazer agora é integrar, né, ambos os lados para obter, então, a expressão de v com respeito a y, tá bom? Vamos apagar isso aqui, então. Eu vou apagar aqui também. Portanto, pessoal, nós vamos ficar com o seguinte. Eu vou integrar, então, ambos os lados dessa equação. Então, vai ficar menos a integral m mais ρy ao quadrado g dy, tá bom? dy. E aqui, né, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral do diferencial é a própria função, né? Ali. Então, eu já vou também aproveitar e multiplicar tudo por 2, tá? Já para cancelar esse meio aqui. Então, aqui eu tenho menos meio. E aqui eu fico com esse termo que é m mais ρy ao quadrado vezes v ao quadrado. E não posso esquecer aqui, né, de somar a nossa constante de integração. Tá legal, pessoal? Bom, essa integral aqui é imediata, não é isso? Eu posso chamar o u, esse termo, entre parênteses. Então, o meu du é ρ dy, então o meu dy é du sobre ρ, né? E aqui a integral de u ao quadrado du, que é 1/3 de u, tá certo? 1/3 de u ao cubo, né? E, portanto, a minha integral vai ficar o seguinte. Vamos apagar aqui também. Então, nós vamos ficar com menos 2g, tá legal? 2g, 1 sobre ρ, e aí 1/3, né, de u ao cubo. Então, é m mais ρy ao cubo, tá certo? Muito bem. E aqui nós vamos ficar com m mais ρy ao quadrado, v quadrado, mais a constante de integração. Tá legal, pessoal? Bom, aqui então eu vou... Enfim, nós já temos, tá, a nossa equação que relaciona aí a velocidade com a posição y, né? O que a gente deve fazer é determinar o valor dessa constante de integração. Essa constante de integração sai da condição inicial do problema, né? Que em t igual a 0, nós temos v igual a v0, não é isso? E para y igual a 0, né? Então, y é 0, porque ele partiu aqui do solo, né? A corda mais a esfera, e v igual a v0. Então, eu vou fazer agora, pessoal, o que eu esqueci de fazer aqui? Eu esqueci de fazer alguma coisa aqui.
y igual a zero, tá certo? V igual a V0, né? Então agora tá certo. Então aqui vai ficar menos 2G sobre 3ρ. Aqui então vai ficar m ao cubo, não é isso? E ali vai ficar m ao cubo V0 quadrado mais a nossa constante de integração. Então a nossa constante de integração, ela né? Vamos lá, menos m ao cubo V0 quadrado menos 2G sobre 3ρ m ao cubo, tá certo? Isso aqui, então, o valor da nossa constante de integração, né? Depende aí da velocidade inicial. Portanto, pessoal, vamos ver se a gente consegue chegar naquela expressão ali, né? Então, nós temos finalmente a nossa equação, que vai ser, então, menos 2G sobre 3ρ, m mais ρy ao cubo. Já vou passar essa constante para o lado esquerdo, trocando o sinal, né? Então, mais m ao cubo V0 quadrado, mais 2G sobre 3ρ, né? M ao cubo, isso é igual a m mais ρy ao quadrado, v ao quadrado, tá certo? Muito bem. Então está aí, né, a nossa expressão que relaciona essa velocidade. E agora, como eu quero a altura máxima, né, então eu vou fazer v igual a zero lá na altura máxima. E aí eu descubro, então, pessoal, o nosso h, né? Então, fazendo v igual a zero aqui e substituindo o y por h, nós vamos ficar, então, com o seguinte. Nós vamos ficar com menos 2G sobre 3ρ, m mais ρh ao cubo. Já vou passar esses termos para o lado direito, tá bom? Então, menos m ao cubo V0 quadrado menos 2G sobre 3ρ m ao cubo. Não preciso me preocupar com esses menos, porque eles serão cancelados com esse menos aqui, né? Então, eu já posso trocar o sinal, tá bom, deles. E aí eu já posso, então, multiplicar tudo por 3ρ e dividir por 2G, tá? E já vou também aproveitar e extrair a raiz cúbica, né? Vamos fazer isso aqui, pessoal. Bom, nós vamos ter o seguinte, então. Nós vamos ter, vamos fazer por partes, m mais ρh ao cubo igual, então, vai ficar 3ρ sobre 2G, m ao cubo V0 quadrado. Aqui vai cancelar, então vai ficar só o mais m ao cubo, tá certo, pessoal? E agora eu vou extrair, então, a raiz cúbica, tá certo? Vou colocar o m ao cubo em evidência. E aí nós vamos conseguir simplificar bastante a nossa expressão, né? Vocês já estão vendo que a gente já vai obter aquela expressão lá. Então, h, já vou dividir também 1 sobre ρ, né? 1 dividido por ρ. E aqui nós vamos ficar, então, com raiz cúbica, tá? Desse termo aí, né? Que é 3, vou colocar o m ao cubo em evidência. 3ρ sobre 2G V0 quadrado mais 1, né? E aí menos o m, tá certo? E agora é a expressão que está lá, né, pessoal? Agora eu tiro o m ao cubo da raiz cúbica como m, coloco o m em evidência, e aí eu vou obter exatamente aquela expressão que os senhores veem ali em cima. M, que é a massa da partícula sobre a densidade linear da corda, né, ou da corrente, multiplicado pela raiz cúbica. Eu vou colocar 1 mais, né, como está ali.
Aqui é só esse termo, né, sobre 2G. 1 mais 3ρ V0 ao quadrado sobre 2G menos 1. Tá bom, pessoal? Está aí, então, a expressão que permite o cálculo, né, da altura máxima atingida pela partícula, tá certo? Que foi lançada com uma velocidade inicial, né, para cima, V0, tá bom? Problema bastante interessante de massa variável. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas podem me procurar na seção de comentários abaixo. E espero vê-los na próxima aula, pessoal. Muito obrigado!